Está entrando no seu lar o culto a Bálsamo de Gileade. Deus tem uma palavra de fé para a sua vida. Amém. Amém. Graças a Deus, povo de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um neste dia. Amém. Como de costume, eu sempre gosto de fazer um videozinho postando mensagens de edificação. E nesse dia não vai ser diferente. E eu gostaria de compartilhar com a amada Igreja de Cristo neste dia uma mensagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, uma passagem muito conhecida a respeito de Jesus acalmar uma tempestade. Quem não conhece essa passagem, né? E nós sabemos que há tantas tempestades que sobrevêm em nossas vidas e muitas das vezes a gente olha para a força da tempestade e deixamos de olhar para a fé que é capaz de nos tirar dessa tempestade. Vamos à palavra. Marcos capítulo 4, ao verso 35 em diante, vai dizer assim: E ao cair da tarde deste dia, Jesus disse aos discípulos: Vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos o seguiam-se. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas arrebatando contra o barco, que estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia e, deitado na popa com a cabeça numa almofada, inquietos acordaram gritando: Mestre, não te preocupe que sejamos quase a morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. E o vento parou e fez-se uma grande calma, ou uma grande bonança. E disse-lhe: Por que estavam com tanto medo? Ainda não tendes fé? E tomados de grande espanto, perguntaram uns aos outros: Mas quem é este, que até o próprio vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, a qual nós cremos, a qual nós servimos, a qual nós confiamos totalmente a nossa fé nele, porque foi através dele que nós temos hoje a liberdade, nós temos a fé viva, pura, a qual ele nos ensinou e nos instruiu a respeito da fé. Mas a gente vê aqui nessa história em que ele estava reunido com multidões e ele despedindo o povo, porque ele sabia que aonde ele fora, milagres aconteciam. Então ele despediu o povo com as suas bênçãos. Jesus, ele nunca despede ninguém com as mãos vazias. Jesus, ele despede o seu povo sempre com uma vitória. E o que eu digo para você neste dia, Jesus, ele tem entregado a sua vitória. Jesus, ele tem entregado aquilo que você tem precisado. Basta você crer e acreditar pelos olhos da fé. E Jesus fala para os seus discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. E Jesus, ele sabe de tudo. Jesus, ele sabe do que há de vir, do que há de acontecer, porque o Espírito do Pai, o Espírito de Deus que há nele, que habita nele, tem uma comunhão, tem uma unidade,
e ambos trabalham na mesma sintonia. Então o Espírito de Deus, o Pai Todo-Poderoso, já falara para Jesus o que ele ia encontrar pelo caminho. Mas Jesus, ele é tão pacífico, tão paciente, que problema nenhum lhe causava medo. E o que Jesus faz? Entra dentro do barco e vai para um cantinho, pega um travesseiro e deita ali e fica, a descansar. Segundo a Bíblia, diz que ele estava descansando, um sono. Só que nesse período levanta-se um grande temporal, uma grande tempestade, acompanhado dessa tempestade, ventos fortes. E quem trabalha no mar, embarcado, sabe que o vendaval em alto mar é muito forte, a ponto de sacudir o barco para um lado e para o outro. E os discípulos dentro do barco, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com medo porque estava forte a tempestade estava muito forte. Porém, eles, no seu desespero, eles clamam, chamam a Jesus. E ali eles acordam Jesus e falam: Senhor, mestre, por acaso o Senhor não se preocupa com o que há de acontecer? Porque o vento está muito forte e as águas estão invadindo o barco e nós iremos naufragar. Então Jesus, ele levanta a sua cabeça da almofada e ali ele começa a falar com aqueles discípulos. Por que tendes pouca fé? Por que vocês têm pouca fé? Então Jesus, ele dá ordem para o vento e aquela tempestade se acalmar. E quando Jesus dá ordem àquela tempestade, àquele vento, Jesus, ele fala para aqueles discípulos: porque vós sois tão de pequena fé, vocês não têm a fé suficiente, vocês não viram o que eu pude fazer através da fé, através do milagre que tem acontecido. Então, querido, o que eu quero dizer para vocês neste dia, que a sua fé, ela é capaz de parar essa tempestade que tem se levantado na sua vida. Através da sua fé, você é capaz de falar para esse vento, essa tempestade. Esse vento aqui que eles passaram foi um vento natural. E Jesus, ele deu ordem para que parasse aquele vento. E da mesma forma, Jesus dá ordem para esses ventos de problemas que tem assolado a sua vida. Jesus, ele dá ordem agora para que toda tempestade cesse e que haja bonança, que haja calmaria na sua vida. E assim, para encerrarmos, o Senhor, ele fala para os seus discípulos e aqueles homens espantados. A Bíblia diz que, tomados eles de grandes espantos, um começaram a perguntar para o outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus. Este Jesus, e ele está aí contigo. Ele está com você no meio da sua tempestade e no meio das suas dificuldades. Deus é contigo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até a próxima.